Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça, e sejam bem-vindos ao meu canal. E vem muita gente em mensagem privada fazer-me certas perguntas porque estão interessados em vir para a Suíça e não sabem que papéis vão trazer. Por isso eu decidi fazer um vídeo sobre esse assunto. Se você quer vir para a Suíça e não sabe que papéis são necessários trazer para aqui para a Suíça, fica aí ligado que eu vou contar toda a minha experiência. E agora vamos lá ao vídeo. Antes de vir, eu informei-me muito, como já vos expliquei num vídeo. Não entrei aqui de paraquedas porque eu trazia 3 filhos e 2 deles vinham na adolescência. Não é como trazer 2 crianças bebês ou vir só eu e o meu marido e sem crianças. É completamente diferente porque temos responsabilidades e eu trazia as crianças comigo e tinha que dar-lhes um futuro. Então, eu informei-me, telefonei para o consulado português, também telefonei para o consulado suíço em Portugal e ninguém me sabia dar explicações em relação a como é que era as escolas aqui das crianças. O que elas me diziam é que a escola era obrigatória até aos 15 anos, mas ninguém me explicava, tintim por tintim, como é que as coisas funcionavam aqui. Entretanto, como eu tinha colegas minhas aqui a morar, tentei me informar o máximo possível com elas e que papéis é que elas que foram necessário trazer. Umas conseguiam-me dizer, porque tinham trazido crianças para cá, mas outras não me conseguiam dizer porque tinham vindo ainda solteiras. Mas é assim, eu antes de vir definitivamente vim cá em julho. Em julho também tentei saber o máximo de informação, o que era necessário trazer para aqui para a Suíça. A primeira coisa que vocês têm que trazer é a certidão de casamento, se forem casados. É assim, a certidão de casamento não é uma certidão de casamento que vocês trazem normal. Não, vocês têm que ir à Câmara, onde vocês moram, e trazer uma certidão de casamento bilingue. Bilingue porquê? Porque aqui na Suíça fala-se o francês nos cantões franceses, fala-se o alemão nos cantões alemães e fala-se italiano no cantão italiano. Então, ao todo são 4 línguas oficiais, mas uma delas não é muito usual, que é o romanche, mas existem depois as outras 3 línguas. Então, quando ao pedir essa certidão de casamento, vem em várias línguas. A segunda coisa é a certidão de nascimento. Se trouxer filhos, tem que trazer de cada um dos filhos a certidão de nascimento. E a certidão de nascimento também é bilingue. Vai à Câmara e pede uma certidão de nascimento de cada um dos filhos, chamada bilingue. Essa certidão, quando eu vim, e não deve variar muito o preço, custava 20 euros cada certidão. Se trouxer filhos de outro casamento, em que tem os papéis todos que o tribunal manda do poder paternal da criança, em que explica todas aquelas informações, como é que está todo o poder distribuído pelo pai e pela mãe, esses papéis todos que você tem, terá que se dirigir ao tribunal e no tribunal pedir, vai pagar também, não é? Porque nada é gratuito, vai ter que pagar, mas pede para lhe traduzirem na língua oficial do cantão para onde vai morar. Pode algum cantão não pedir, mas neste cantão eles a mim pediram, por isso é preferível trazer já isso. Fui também ao tribunal com o meu ex-marido, e você pode ir com o seu ex-marido ou com a sua ex-mulher, não sei. Peço ao seu ex-marido um papel em como lhe dá todos os poderes em relação às crianças, em como ele não se importa que as crianças venham para o estrangeiro, e esse papel tem que vir traduzido em francês ou em alemão ou em italiano, conforme a língua oficial para o cantão onde vai morar. O quarto é a segurança social. Terá que se dirigir, foi uma das coisas que eu não trouxe, que na altura não sabia, mas depois tive que mandar vir de Portugal, mas porque eu tinha um conhecimento. Se não tiver conhecimento, eles não lhe vão mandar esse papel. Por isso, o melhor é logo tratar antes de vir.
tem que ir à Segurança Social e pedir para lhe darem o modelo E411. E o que é esse E411, esse modelo? É um papel que a Segurança Social vai lhe passar, é uma atestação em como a criança o tal nome, o número da Segurança Social, em como não recebe nenhum abono de família em Portugal. E porquê que precisa esse modelo E411? Esse modelo E411 é necessário porque se o seu marido estiver a trabalhar, o patrão, ele fala com o patrão e o patrão pode pôr os papéis à Segurança Social e você vai receber esse abono da criança. Esse abono da criança, mesmo que as crianças não sejam do seu marido, as minhas duas crianças mais velhas não são do meu marido, mas o meu marido recebia o abono dessas duas crianças porque eu trouxe esses papéis em como eu e o meu ex-marido não recebíamos em Portugal esse abono. Então, eu meti aqui os papéis e por isso é que eu precisei desse papel em como ele me dava todos os plenos poderes em relação aos meus filhos. Esse abono de família, mesmo estando em Portugal, se por acaso, imagine que você está em Portugal ainda e o seu marido está aqui na Suíça, você também em Portugal pode receber esse abono. O que é que acontece? O seu marido mete aqui os papéis, mas eles vão-lhe, ao mandar essa atestação, eles vão dizer quanto é que ganha de abono de família em Portugal. Imagine que você ganha 60 euros de abono de família em Portugal para uma criança. Aqui na Suíça, também conforme os cantões, varia o valor e também conforme se a criança está na escola, se está na aprendizagem. Varia o valor, mas imagine que neste cantão e a criança vinha para a escola e ganhava 300 francos. Ou seja, em Portugal estava a ganhar 60 euros, aqui ia ganhar 300 francos. O que é que eles vão fazer? Vão fazer a diferença entre os 300 francos que devia ganhar, que tem que passar a euros, não é? E em relação aos 60 euros que recebem em Portugal. Eles fazem os acertos e ao fazer esses acertos mandam o valor, dão ao seu marido o valor da diferença entre o dinheiro que ele devia estar aqui a receber e o dinheiro que recebe em Portugal. Esse valor também pode receber aqui. Se vier sem crianças, ainda é bem jovem, não precisa de nada disso. Se vier com crianças, antes da entrada da pré-escola, não precisa também de nada, é só vir com a criança. Mas se a criança vier, porque em Portugal, hoje em dia, a escolaridade obrigatória é até ao 12º ano, ou seja, cerca dos 18 anos, a criança é obrigada a estar na escola. Então, pela minha experiência, eu trouxe uma filha que na altura, hoje em dia já não, mas na altura a escolaridade obrigatória da minha filha era só até o 9º, mas do meu filho era até o 12º ano. Porque a lei mudou, entretanto, entre a idade da minha filha e a idade do meu filho. Então, posso-vos dizer que da minha Madalena não trouxe papéis nenhuns, porque ela vinha com 4 anos e vinha começar aqui a escola. Dos meus 2 filhos mais velhos, você terá que trazer, primeiro terá que ir à escola, terá que ir falar à professora, explicar o assunto, o que é que se passa e que vai emigrar e o que é que há de fazer. A primeira coisa que tem que fazer é dar essa informação à escola. Porquê? É que a professora explicou-me. Como a escolaridade é obrigatória até o 12º, se a criança deixar de ir à escola, eles podem lhe mandar a polícia a casa. E se lhe mandarem a polícia a casa, se a criança não for à escola, pode haver consequências. E essas consequências podem ser graves. Então a melhor coisa é ir pela lei. Então vai à escola, dá essa informação na escola que vai emigrar, e ao dar essa informação vai pedir na escola as notas do seu filho. Ou seja, traz todas as notas, que é aquela pauta
em que eles recebem no final para saberem se passaram ou não passaram, em cada trimestre, para saberem como é que estão, vai receber essa pauta e vai trazer essa pauta consigo. E aqui, quando chegar, vai à comuna e na comuna dá a entrada da criança parte das escolas. E esses são todos os papéis que vai precisar aqui na Suíça. Ou seja, você chegou aqui à Suíça e agora, por onde eu vou começar? É assim, eu vou tentar explicar o máximo da minha experiência. A primeira coisa que eu fiz foi ir à comuna, dar a entrada do regrupamento familiar, de mim e dos meus filhos. E é a primeira coisa que vocês têm que fazer se vierem, mesmo sem trabalho, eu na altura não tinha trabalho, fazer esse regrupamento familiar para conseguir ter o permis e aí é muito mais fácil depois procurar trabalho. Ao fazerem esse regrupamento familiar, não se esqueçam que têm que ter um seguro de saúde. E ao terem um seguro de saúde, mesmo que não esteja a trabalhar, se for só o seu marido, e não se esqueça que o seguro de saúde é caro, e por isso é que eu nessa altura fiz um seguro de saúde com uma franquia de 2.500 francos, porque é muito caro. Tive que fazer um seguro de saúde para mim, um seguro de saúde para cada um dos meus filhos, senão eles não podiam fazer o regrupamento familiar. Não se esqueçam também, ao dar entrada do permis, por vezes podem pedir um contrato de arrendamento do seu marido, ou se vier para casa de alguém, podem pedir um contrato de arrendamento da pessoa para onde vai morar. E porquê? Porque ao fazer esse regrupamento familiar, o seu marido tem que ter condições também de casa e condições financeiras para o fazer. O segundo, não se esqueçam que podem ganhar o abono, se o seu marido estiver a trabalhar. Pode entrar com os papéis para o abono das crianças. Em relação às escolas, eu cheguei aqui da entrada do permis e depois a seguir fui dar a entrada das crianças na escola. Ao dar a entrada das crianças na escola, passado pouco tempo, eu recebi em casa um papel, uma carta, em que informava que era necessário as crianças irem a uma reunião com o professor, que eu penso que seja tipo ao agrupamento de escolas e depois é a cabeça mais alta em que faz uma avaliação em relação às crianças que vêm dos outros países. E o que é que acontece nessa reunião? Chamaram-me a mim e ao meu marido e mais as crianças para irmos a essa reunião. Nessa reunião, esse professor, e o que é que ele vai fazer? Ele vai avaliar as crianças. Em relação à minha madame, como ela vinha com 4 anos, ia para a pré-primária, ele só fez uma avaliação em relação se ela estava a entender cada vez que ele falava com ela em francês, fazia-lhe certas perguntas básicas, então tentava perceber se a criança conseguia compreender, embora a criança nunca tivesse ouvido falar francês, ela tentava perceber um pouco. E ele também entendeu que, pronto, e como as crianças são fáceis de adaptar, mesmo não sabendo falar, e existem muitas crianças aqui que nascem aqui e nunca falam a língua, falam português em casa e só depois começam a falar a língua francesa nas escolas, eles dizem-nos a nós, para nós em casa, falarmos a nossa língua materna para as crianças não perderem esse contacto com os costumes e a língua dos pais. Porque têm tempo depois nas escolas de aprender o francês e eles também ajudam muito em relação a isso para a adaptação da criança. A minha filha, passado 3 meses, já sabia falar muitas palavras em francês e já conseguia falar frases em francês. Em relação ao meu filho, o que eles fizeram foi pegaram nas notas do meu filho, viram as notas dele
E depois fizeram certas perguntas. São as perguntas que fazem é mais em relação ao português, que é muito parecido com o francês, não é? Ele não sabia falar francês, não é? Nunca tinha tido francês em Portugal, só teve, o meu filho tinha tido inglês e depois estava a começar com o espanhol. Não fazíamos a ideia que vínhamos para uma zona francesa, então dissemos que o melhor era ele falar espanhol do que francês, porque não ia precisar do francês para nada. Mal sabíamos nós que vínhamos para o estrangeiro. Mas na altura mandaram ler em português para perceberem se ele, penso eu, para perceberem se ele fazia bem as intuações e se sabia ler corretamente o português. Depois fizeram-lhe algumas perguntas em relação à matemática, algumas contas de cabeça em relação à matemática. E depois fizeram-lhe perguntas, interessava-lhes mais, e como eu não sabia falar francês, interessava-lhes mais saber se ele sabia falar inglês. Fizeram-lhe perguntas, aproveitaram coisas que havia na sala, como as cadeiras, a mesa, o relógio, essas coisas todas, que eu me lembro mais ou menos na altura. Fizeram-lhe perguntas desses artigos, como é que esses artigos se dizia em inglês. E ele foi respondendo. Fizeram só esse tipo de perguntas, ele respondeu, mas ele não falava francês. Eu estou a falar de Lausanne, não faço a mínima ideia como é que é em relação aos outros cantões, mas em relação a Lausanne, o que é que eles fazem? Disseram que estava tudo ok, e mais tarde nós recebemos em casa, depois dessa reunião, ele estava na escolaridade obrigatória, recebemos em casa em que ele ia começar numa escola no início de dezembro. Essa sala de aula era perto do Beaulieu. O que eles fazem aqui é, ou seja, menos de 10 anos são crianças que estão ainda na primária, conseguem perceber um pouco quando se fala com elas, eles conseguem perceber se a criança se consegue depois mais tarde aprender facilmente o francês. Vão para as salas normais, junto com as outras crianças, como a minha Madalena foi, junto a uma sala normal, junto com montes de crianças de outras nacionalidades, porque em Lausanne existe montes e montes de nacionalidades. O meu filho, o que é que fazem? Juntam crianças que vêm para a escola sem ser a primária, que vão já para o colégio. Então juntam numa sala de aula num colégio, mas é uma sala diferente. E há o colégio com as salas normais de todas as crianças, como que vai seguir a minha Madalena. Mas depois existia naquela altura, não sei se ainda existe, uma sala de aula em que juntavam crianças de várias nacionalidades e que tinham acabado de chegar à Suíça. Então, juntaram nessa sala de aula crianças vindas da Índia, do Paquistão, porque existem muitas pessoas a pedirem o visto de asilo político. Então, juntam essas crianças todas, também vinham de Espanha, juntaram essas crianças todas que tinham chegado há pouco tempo à Suíça, juntaram todas numa turma. Essas turmas chamam-se as turmas de acolho. E as crianças estão nessas turmas, mais ou menos, podem estar menos, mas a mais ou menos é 2 anos. O meu filho esteve nessa turma, no Beaulieu, 1 ano, e depois passou no 2º ano para o pé da Opti, também para uma turma de acolho. O que é que acontece? O que é mau? Nessas turmas de acolho, estão crianças vindas de Espanha, do Paquistão, do Sri Lanka, de vários países. Mas também estão crianças vindas, acabadas de chegar, de Portugal. O meu filho falava na altura português. Os outros filhos das outras mães também falavam só português. O que é que acontece? Quando juntam crianças do mesmo país, que é a mesma coisa que nos acontece a nós, se nós estamos juntos a trabalhar com portugueses, e no início da nossa vida aqui na Suíça, o que é que acontece? Nós acabamos por falar só o português. E foi o que aconteceu. O meu filho, durante esses 2 anos, evoluiu um bocado, porque eles aprendem o francês desde o início.
desde que, como a gente aprende na escola em Portugal, as cores, os verbos, os números, aprendem tudo desde o início. Que é como nós em Portugal também quando começamos a aprender uma língua. Eles aprendem aqui. Só que o que é que acontece? Quando juntam crianças assim, da mesma nacionalidade, a tendência é falar a língua materna deles. Então acaba por atrasar um bocadinho. O meu filho, eu posso dizer que o meu filho, ao final dos 2 anos, o meu filho, quando chegou cá, tinha 14 anos, entretanto, mais 2 anos, perto dos 16 anos. O que acontece aos 16 anos? Ou seguem a via, continuam a seguir para ir para a universidade, ou vão para as aprendizagens. O meu filho acabou por ir para a aprendizagem e hoje está formado na aprendizagem que ele decidiu. O que é que acontece? Ensinam o primeiro ano é mais o francês e tudo, e no outro ano, no segundo ano da turma de acolho também aprendem o francês, mas também ajudam-nos muito a criar os CVs, as cartas de motivação, a preencher essas coisas todas. E depois as escolas têm uns pontos. Se atingir uns pontos, pode ir para a universidade. Se não atingir esses pontos, não pode ir e só tem que ir fazer as aprendizagens. O meu filho tinha pontos para ir para a universidade, mas ele não quis seguir e quis continuar quis fazer a aprendizagem. E foi o que ele fez. E posso-vos dizer que na turma de acolho, ele esteve 2 anos para aprender bem o francês, ele aprendeu a escrever, mas o falar ele não falava muito. Ele evoluiu muito mais num ano na aprendizagem em que ele teve que estar numa turma com muitos alunos que a maior parte só falava francês, mesmo aqueles que eram portugueses, mas já estavam cá há muitos anos, só falavam francês na turma, do que durante aqueles 2 anos que teve na turma de acolhimento. Isto é a parte em relação ao meu filho. Em relação à minha filha, ela chegou em dezembro, da entrada da minha filha em dezembro, não esquecendo que as escolas fecham durante o Natal e o final do ano. A minha filha depois teve uma reunião marcada para o início de janeiro com esse tal professor que também tinha tido a reunião com os meus filhos. Não esquecendo que a minha filha vinha já fora da escolaridade obrigatória. Porque a escolaridade obrigatória aqui na Suíça é até aos 15 anos, eles são obrigados, quando vem uma criança para cá, até aos 15 anos são obrigados a metê-los na escola. A partir dos 15 anos têm que trabalhar de outra maneira com a criança. Quando ela chegou aqui, ela foi a essa reunião com esse professor e fez-lhe as mesmas coisas em relação, viu as notas dela, perguntou-lhe se ela tinha chumbado e não sei se foi ela, se foi o meu marido, que explicaram-lhe a ele o que é que se tinha passado em relação a ela ter feito até o 11º, mas depois a seguir parou e depois voltou novamente ao 10º para fazer o técnico profissional, porque não se esqueça que o técnico profissional começa a partir do 10º, 11º e 12º. Então ela é como se tivesse chumbado, mas não chumbou, tecnicamente não chumbou, ela voltou ao 10º ano. Então, ela ou o meu marido, já não me lembro, explicaram isso ao professor e depois fizeram-lhe certas perguntas. Aqui, como ela já não está na escolaridade obrigatória, o que é que eles fizeram aqui em Lausanne? Eles havia mais crianças a virem para aqui, para a Suíça, até brasileiros, e eles abriram turmas para essas crianças. Entrou em dezembro, foi essa reunião em janeiro e só começou em março. Vejam que teve quase 3 meses sem fazer nada aqui na Suíça. Em março ela começou e isso acabava em junho. E o que é que ela foi fazer? Ela teve que aprender o francês intensivo. Embora ela já tivesse algumas luzes de francês de Portugal, ela acabou por fazer esse curso intensivo de francês até ao final do ano. E no curso intensivo também aprendem muito o francês, a preencher os CVs, como é que eles fazem aqui os CVs, porque difere um bocado o CV como eles fazem aqui do europeu, e a carta de motivação. Porque, por exemplo, em Portugal eu nunca utilizei carta de motivação, mas aqui ligam muito mais à carta de motivação do que mesmo dão uma olhada ao CV, mas o que ligam mais é à carta de motivação em que explica para que é que a pessoa se candidata, qual é os hobbies dela,
quais são os objetivos, tudo essa informação é dada na carta de motivação. E eles ligam muito a essa carta de motivação e as crianças aprendem a fazer essa carta de motivação para poderem se candidatar a um trabalho, a uma aprendizagem. E agora despeço-me, espero que tenham gostado deste tipo de conteúdo. Inscrevam-se, deixem o vosso like, compartilhem com os vossos amigos e familiares. Tchau, até o próximo vídeo.